Olha quem apareceu aqui de surpresa! Bom dia, sejam todos bem-vindos, apaixonados por tarô como eu. Meu nome é Ícaro Lopes e esse é o primeiro vídeo de uma série de podcasts tarô do 0 aos 10 mil. Eu vou falar nessa série de vídeos os caminhos, os atalhos e os obstáculos para você saindo do zero chegar aos 10 mil reais com leitura de tarô. Eu sei que nós estamos nesse período de aquecimento e esse período ele antecede a minha Masterclass Tarólogo dos 10 mil. Se você está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ícaro Lopes e hoje o tema do nosso vídeo é... Gente, desculpa que eu tô com a rinite bem atacadinha, tá? O nome do nosso vídeo e o tema dele é Não consigo cobrar pelas minhas consultas de tarô. Gente, vocês sabem que esse é um assunto muito interessante, né? Por muito tempo eu escuto das minhas alunas, que são alunas do meu curso de tarô, delas falarem dessa questão do tarô como uma coisa espiritual, ou de dom, ou de intuição e tudo mais, né? É muito engraçado porque essa troca, na verdade, por dinheiro, ela acontece desde sempre, né? Quando a gente vai olhar para os primórdios da humanidade, a gente sempre viu que mesmo antes do dinheiro físico, das moedas existirem, existiu uma troca, né, de mercadoria pela outra. Inclusive tem uma palavra que chama escambo, né? Que a gente olha para essa troca, né? Eu tinha uma galinha, você tinha, sei lá, um saco de arroz e a gente trocava. Então, esse mecanismo de troca, ele é muito comum, né? Só que quando vem a espiritualidade e traz essas palavras, né? Traz essas palavras de dom, de intuição, como se precisasse de alguma coisa fora de você para que você executasse o seu trabalho. E essa coisa fora de você não aceitasse ou não visse com bons olhos quando você cobra pelo seu trabalho, né? Então, quando a gente tem aí essa questão de cobrar pelo nosso trabalho, a gente está fazendo um movimento de troca. E o que é legal? No universo existe uma balança. Então a gente não pode dar demais e nem receber demais. Oi, Stephanie. Ó, a Stephanie é minha aluna do curso de tarô, hein? Já tá voando, né, Stephanie? Fala a verdade. Então, meus amores, essa questão do cobrar com atendimento de tarô ou qualquer outra coisa que você faça, que pode ser que as pessoas olham e que tem uma conotação espiritual, ela traz alguns bloqueios pra gente. Então, pensa só, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho aí uma empresa, eu tenho uma fazenda que é especializada em plantar laranjas. E a outra, ela é especializada no tomate. Então, o que a gente faz? A gente troca. A gente troca a laranja pelo tomate. A gente troca o tomate depois pelo arroz. A gente troca serviços. E vocês sabem o que é muito legal? Quando eu comecei a trabalhar como tarólogo, eu tinha um pouco era um desafio para mim, eu tinha um pouco de dificuldade de fazer essas trocas. Então, por exemplo, eu atendo com tarô e você atende com Theta Healing. Eu tinha dificuldade dessa troca. Por quê? Porque eu tinha uma impressão ou uma sensação que ou o meu trabalho valia mais que o seu, ou o seu trabalho valia mais que o meu. Olha que engraçado, né? E aí, nesse movimento, com o passar do tempo, eu comecei a ver com outros olhos o quanto que uma consulta minha pode transformar a sua vida e o quanto que um atendimento seu pode transformar a minha vida. Então, eu olhei também, para além do preço, né?
eu olhei para o valor que aquilo tinha. Quando a gente fala de uma consulta de tarô ou de um atendimento de tarô, o cobrar é o preço que você está disposto a receber para contribuir com a vida dessa pessoa. Então, quando a gente faz esse movimento de troca do cobrar, existem duas partes, vamos assim dizer. A primeira parte é você entender que você está oferecendo um serviço como outro qualquer. Como um marceneiro, um eletricista, um encanador, é um serviço. E o cobrar, na segunda parte que eu tô falando para vocês, é o quanto de transformação, de clareza que você vai trazer para a vida do teu cliente. Quantas vezes você recebe um cliente que tá sofrendo muito, que tá desesperado, que precisa tomar uma grande decisão. E aí o tarô, ele justamente traz o que? A clareza. Existem também algumas outras possibilidades, né? Por exemplo, vamos supor que você fala assim: ah, Ícaro, tá bom, mas e se eu quiser atender de forma gratuita, né? E se eu quiser fazer uma doação? Sempre pensem o seguinte: quando você quer produzir uma fruta, quando você quer construir uma casa, ou até mesmo quando você está se especializando em alguma coisa, eu sempre vou precisar investir tempo, dinheiro e abdicar de coisas, né? Então, poxa, você vai ter que desprender um tempo que você podia estar com a sua família, você vai ter que desprender um tempo que você podia estar dormindo nesse friozinho gostoso, ou até que você podia estar estudando uma outra coisa que fosse divertida. Então, entendam que quando eu faço, quando eu olho para alguma coisa que me desprende um preço, mesmo que não seja um preço só monetário, e eu não cobro por isso, o que acontece? Fica desregulado. Que nem no meu caso, pensem só. Hoje, uma grande parte do meu recebimento eu cobro pelo meu tempo. É só o meu tempo? Claro que não. Eu já devo ter investido, de todos os cursos que eu fiz, mais de 50 mil reais. Com certeza. Isso aqui eu tô falando de um atendimento comigo de tarô, tá? Tarô, numerologia e leitura de rosto. Então, se eu fiz todo esse investimento e eu não cobro por isso, é como se eu estivesse desonrando a minha trajetória, a minha escolha. E isso, meus amores, não impede, vamos lá, que em algum momento eu doe um atendimento de tarô. Então, por exemplo, eu tenho uma questão comigo, que aqui no Instagram eu respondo as caixinhas de vocês de forma gratuita. Isso é como se eu devolvesse pro universo uma parte do que eu recebo, do carinho, uma parte porque vocês sempre agradecem as caixinhas. E, gente, olhem só, pensem comigo. Se vocês, eu posto algumas, que são tantas, me mandam respostas de uma pergunta que eu respondi para vocês com tarô de 15, 20 segundos. E a pessoa fala: Ícaro do céu, transformou minha vida. Era a resposta que eu queria. Eu precisava mesmo saber disso. Agora eu tô mais confiante, agora eu tô mais tranquila. Então, esse movimento é um movimento de gratidão que vocês têm por mim e que eu devolvo para vocês. E sabem o que é legal? Às vezes eu escuto uma história assim: ai, mas nossa, mas fulano cobra muito caro por um atendimento. E aí, como eu já falei para vocês imaginam para chegar onde eu estou, além de todos os anos de experiência que eu tenho,
Eu devo ter investido... Gente, com certeza eu investi mais de 50 mil, tá? Com certeza. E aí é você devolver um pouco do que você recebe, que é o servir. E aí tem um comentário aqui que me veio uma coisa muito legal para contar para vocês, que é a questão de quando eu estou no movimento de cobrar, é justo eu cobrar caro por uma coisa que vale muito. E, cara, como assim? Quanto você pode transformar a vida do teu cliente com aquelas respostas de coisas que estão atormentando ele? Gente, eu tenho muitas clientes que chegam para mim desesperadas, chorando, que não estão conseguindo lidar, que estão cansadas de não sair do lugar. Vocês imaginam o tamanho disso dentro do mundo das pessoas? Tem alguns assuntos polêmicos. Quando você carrega uma culpa com você e você consegue ter um olhar diferente para aquela culpa, você tira essa culpa, você faz as pazes com ela, você percebe que você vai ficar só com o que é teu. Entende? Ou quando você teve alguém que você ama muito que você perdeu, né? Perdeu nessa existência. E você recebe um acalento, tipo, tá tudo bem, eu tô bem. Tô aqui olhando pra você, cuidando de você. Então, parem de estar no espaço de achar que se você não cobra, você tá fazendo bem pro outro. A gente tem um ditado que a gente diz o seguinte: tudo que é de graça gera ingratidão. E, cara, agora você deu um nó aqui na minha cabeça. Você acabou de falar pra mim que você abre as caixinhas do tarô de graça. E você acabou de falar que tudo que é de graça gera ingratidão. Vou explicar. A onda de gratidão é uma onda que existe no universo, onde você se dispõe a receber. E receber é receber de tudo. Porque quando você faz o bem para alguém, muito provavelmente não é aquela pessoa que vai te devolver. É o universo que vai te trazer. E, gente, é real. Quanto você estaria disposto a pagar se você tivesse certeza que eu vou te dar todas as respostas que estão afligindo o seu coração há muito tempo? Se você tem uma doença séria e você vai no médico e ele fala, não, eu consigo te operar. Vixe, você vai ficar 0 bala. Só que eu vou te cobrar R$100. Você fala, carai, R$100? Mas ele vai fazer uma mega de uma cirurgia em mim e vai me cobrar só R$100? E aí você vai no outro médico, o médico fala assim, ó, então, ô Joãozinho, eu consigo te operar, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou te cobrar 10 mil. Você fala, caramba, o cara vai cobrar 10 mil e falou que vai fazer o melhor. É esse. É esse. Então, assim, a primeira coisa que eu ensino para as minhas alunas é cobrar, porque é um trabalho. É um trabalho, sabe? E eu, no começo, gente, eu tenho toda uma trajetória, né? Eu leio tarô há uns 7 anos, mais ou menos. E eu comecei cobrando R$50. Eu tive a fase que eu atendi de graça, porque eu queria estar cada vez mais em comunhão com o meu tarô. Porque, afinal de contas, gente, a gente tá o quê? A gente tá lidando com a vida de uma pessoa. E, assim, é fato que eu vou falar pra vocês. Quando uma pessoa te procura para uma consulta de tarô, é muito difícil a pessoa que fala, então, eu tô com R$300 sobrando aqui, eu vou gastar, vou procurar alguém para gastar. Eu tô a fim de caçar uns pelinhos em ovo. Gente, não é. Ou pelo menos 99% das pessoas que procuram vocês estão com um BO para resolver.
E tendenciosamente, elas vão fazer o que você orientar com a luz do tarô. Então, essa responsabilidade que a gente tem é uma responsabilidade sobre a vida do outro. E se você não cobra por isso, fica completamente desregulado. Quando eu comecei a minha trajetória, como eu comecei a contar pra vocês, né? Eu cobrava R$50. Primeiro eu lia um tempo de graça para as pessoas perto de mim, amigos e tudo mais. Depois eu comecei a cobrar R$50. E aí eu fui subindo gradativamente o meu valor. Por quê? Porque eu entendi que o tarô seria a minha profissão. Hoje o tarô é o meu trabalho. Eu sou um terapeuta que lê tarô. Então eu consigo bater no meu peito e falar: hoje eu vivo do tarô. O tarô é minha grande paixão. E para vocês terem isso também no mundo de vocês e darem todo o respeito para essa ferramenta incrível que é o tarô, precisa ser cobrado. Tá? Quando eu fui para esse espaço, né, de cobrar, que no começo eu até me sentia mal e tudo mais, o que eu percebi? Gente, não era esse o caminho. O de graça não era o caminho. É como se eu estivesse pegando um ônibus que me levava para o caminho contrário de onde eu queria estar. E olha que legal. Quando eu não cobrava, ou quando eu cobrava um valor que pra mim é um valor simbólico, tá, gente? De R$50, por tudo que eu oferecia, a maioria das pessoas que eu atendia, elas estavam completamente desconectadas do meu propósito. Completamente. Por quê? Porque vinham pessoas que me procuravam pra fazer amarração, pra destruir a vida do outro, para acabar com o casamento do outro. E eu falava, caramba, né? Por que eu estou atraindo essas pessoas? E aí eu comecei a pôr na balança qual era a energia que eu estava atraindo. E se eu não cobrava, qual era a motivação, a facilidade que eu tinha para estudar, para me aprofundar? Porque nós temos contas para pagar. E esse movimento é como se por um tempo tivesse começado a criar, talvez, na minha cabeça, que aquilo seria um hobby. E eu acabei priorizando outras coisas. E eu falei, cara, mas eu amo tanto o tarô, eu amo tanto ler tarô e trabalhar com tarô. O que será que estava acontecendo? E aí, eu pedindo sabedoria para o universo, eu falei, poxa, eu preciso cobrar. Chegou a hora de eu começar a encarar o tarô como uma ferramenta que vai trazer o meu sustento. É claro que naquela época eu não achava que era possível faturar R$10.000 com tarô. Mas eu já tinha referências de pessoas que há 7 anos atrás cobravam R$650 uma consulta de 25 minutos. R$450 uma consulta de 1 hora. E que tinham agendas lotadas. E eu olhei para mim e disse, ok, se eu continuar nesse espaço de não cobrar, eu vou estar cada vez mais longe dessas pessoas. Então eu escolho também receber pelo meu trabalho. E aí eu comecei a cobrar e ver o tarô com outros olhos. A ponto de verdadeiramente me aprofundar cada vez mais, trazer cada vez mais dedicação, investimento em cursos e atendimentos e trocas para ir me aperfeiçoando. Como em toda profissão. E aí eu percebi que eu comecei a ter cada vez mais procura. Eu comecei
a perceber que as minhas consultas, elas estavam cada vez mais completas. Eu comecei a perceber que os meus clientes começaram a me trazer cada vez feedbacks melhores. Por quê? Porque não tem como ser diferente. Se você investe em você, se você se dedica e se você ama o que você faz e cobra por isso, não tem como dar errado. E o teu cliente é o teu maior termômetro. E é muito engraçado porque de um movimento de insegurança que tinha lá no começo, que é normal, eu comecei a receber feedback das clientes que continuaram comigo e elas falavam, caramba, você tem estudado, né? Nossa, agora você tem esse outro olhar aqui no tarô. Nossa, que legal, agora você consegue somar as cartas do tarô e você vê uma outra coisa que antes você não via. E aí eu percebi que isso era uma grande oportunidade de fidelizar cada vez mais minhas clientes. Quanto mais eu investia, mais as clientes vinham. Quanto mais elas vinham, mais clientes vinham a partir delas. E aí foi se formando cada vez mais uma cadeia de clientes. Hoje eu percebo que eu tenho 60% de clientes orgânicas, que uma indica para outra, indica para outra, indica para outra, e talvez uns 40% de propaganda. Porque as pessoas, gente, não tem propaganda maior do que alguém que já passou com você. E acontece uma coisa comigo que é muito engraçada. Tem, sei lá, uma roda de amigas, 6, 7 pessoas. Uma marca comigo e as outras ficam esperando. Aí essa primeira vem. Geralmente ela gosta. Gente, aí vem as outras 7 numa carreada só. E isso tudo foi porque lá atrás eu tive um investimento muito grande. E hoje eu ainda não paro de estudar. Quem tá aqui no Instagram, quem tá me vendo, acompanha meus stories, sabe que eu não paro de estudar. Imagina que você tem um restaurante que você gosta muito de ir. E, de repente, o bolo desse restaurante ele é bom, mas você sente que, sei lá, podia ser melhor, sabe? Tem alguma coisa que podia ser melhor. E aí, você vai comer o bolo de novo depois de um tempo e você fala, nossa, que bolo incrível! E aí você fala, viu? O que mudou nesse bolo? Aí a pessoa fala assim, então agora, sei lá, vou viajar, tá? Agora a gente tem um forno que ele tem um vapor d'água. E o bolo fica mais fofinho. Você fala, meu Deus, já era bom e ficou ainda melhor. Só que para isso, a gente tem que começar. E o começar é começar do seu jeito. Por quê? Porque eu tenho uma professora e ela fala uma coisa que é incrível, né? Ela diz que por mais que você não esteja ainda no melhor caminho, o universo, ele sempre vai olhar para a tua intenção. E ele vai pegar aquela intenção e vai fazer o melhor que ele pode com aquilo. E aí, você vai para um movimento de atrair pessoas que têm a mesma intenção que você. Lembra que eu falei para vocês que lá no começo, quando eu atendia de graça, ou atendia cobrando um valor simbólico, olha a energia das pessoas que vinham para mim. Pessoas que queriam, né, fazer maldade para os outros, amarração e tudo mais. A minha intenção não era uma intenção ruim. E eu acabava, de alguma forma, ajudando essas pessoas, porque eu explicava para elas as consequências que aqueles atos teriam. Mas qual resultado será que eu teria tido se eu tivesse continuado nessa escolha? Então, é muito importante
que você cobre das pessoas. Porque isso vai estar diretamente relacionado ao seu resultado. E para isso você precisa se aprimorar. E para isso é preciso que você estude e que você tenha grana para investir em você. Sabe? E aqui, gente, como todo começo, tá? É lógico que a gente não vai começar cobrando R$500. Você pode começar cobrando R$500? Você pode. É uma escolha sua. Mas, geralmente, a gente vai começar cobrando um valor X e a gente vai subindo, né? Você vai ajustando esse valor. O que eu costumo falar, né? Quando você verdadeiramente olha para o tarô como uma ferramenta, como um trabalho, né? Para mim, o crivo é: qual é o valor das minhas despesas? Hoje eu tenho de despesa 8.000, por exemplo. Poxa, qual é a média de clientes que eu atendo? Ícaro, eu atendo, 4 clientes por semana. Então, para eu atender 4 clientes por semana, seriam 16 clientes no mês. Isso trabalhando de segunda a sexta, por exemplo, tá? 16 clientes. Se eu tenho uma despesa de 8.000, quanto eu vou ter que cobrar? Ícaro, mas eu vi que ficou muito alta, a conta não fecha. E aí você vai ajustando. Tá, será que eu preciso fazer mais propaganda? E nesse movimento, qual é a grande sacada? Você já pode perguntar para o tarô qual é o caminho. Então, olha, eu tenho uma situação X de despesa e tenho uma quantidade X de clientes. E você tira 3 cartas para o tarô. Ok. O que eu posso fazer agora? Hoje, a minha sessão, ela tem dois grandes crivos, me fugiu a palavra. 2 grandes premissas, vamos assim dizer, tá? Financeiramente falando. Uma delas é olhar para o quanto eu investi de tempo, dedicação. Eu vou olhar para o quanto eu me dediquei e isso vai me gerar um valor. E também vou olhar para o valor das minhas despesas. Então eu pego esses 2 indicadores, essa palavra que eu queria lembrar. Eu pego esses 2 indicadores, coloco um percentual a mais, 10 ou 20%, e assim defino o valor da minha consulta. E, gente, é muito legal, né? Porque, assim, quando eu fui fazer um dos grandes aumentos das minhas consultas, que eu, dobrei o valor, uma pessoa disse assim pra mim: mas, Ícaro, você vai dobrar o valor da sua consulta? Vai ter um monte de gente que não vai mais passar com você. Eu disse: tudo bem. Do mesmo jeito que vai ter um monte de gente que vai chegar. Vocês querem um exemplo? Pensem só. Na sorveteria tem o sorvete de chocolate, tem o sorvete de morango, tem o sorvete de creme, tem o sorvete de flocos. Se cada um tivesse um preço, existiriam pessoas que comeriam de chocolate, que comeriam de creme, que comeriam de flocos e tá tudo bem. Do mesmo jeito que hoje eu cobro o quanto eu cobro, ainda tem a pessoa que cobra R$650 25 minutos e tem muita procura. Tem a pessoa que cobra R$450 uma hora, tem muita procura. E tem a pessoa que cobra R$50 a hora e tem muita procura. Por quê? Porque é o teu trabalho que é o convite. Não é o teu preço.
Mas o teu preço é a força motriz para você continuar trabalhando. Olha que doido isso, gente. Nenhum trabalho se sustenta se não tiver troca. Então, por mais que você tenha a boa intenção de ajudar ou de prestar um serviço de forma gratuita, tudo bem, encontre uma forma. Encontre uma forma de fazer isso. Que nem eu disse para vocês, como exemplo, eu encontrei as caixinhas. Respondo, às vezes eu fico 1h30 respondendo de forma gratuita as pessoas. E tudo que eu peço em troca, porque também tem que ter troca, é que as pessoas curtam aquele story, que quando eu faço uma publicação no meu feed, que elas comentem, para que o Instagram vá entendendo que meu conteúdo é relevante e vá me entregando para mais pessoas, para a gente conseguir crescer cada vez mais. Quanto mais eu cresço, mais eu consigo espalhar o meu servir para as pessoas. Então, meus amores, não pensem que quando você não cobra, você está ajudando o outro. Porque você não está em congruência com o universo. Coloque um limite. Inclusive, já aproveita. Vai lá nos meus stories e veja um vídeo que eu postei agora há pouco. Ela fala justamente sobre as pessoas que são doadoras e as pessoas que são tomadoras. Se a doadora não tiver limite, ferrou. Porque as tomadoras não têm limite. Então pense bem, com toda essa doação que você faz, se verdadeiramente você está contribuindo para a sua vida também. Porque tem que ter troca. E aí vamos lá. O seu trabalho, como um trabalho honesto. Será que se você, de alguma forma, escolhe não cobrar por ele, será que você não está sendo egoísta? Porque se você não cobra, como que você vai investir mais em você? Se você não cobra, como que verdadeiramente você vai entregar o melhor para o seu cliente? E, gente, tudo bem, você pode virar e falar para mim, Carol, cara, eu entendi tudo isso que você disse. Faz sentido. Só que, e quando eu for ler para um amigo meu que não tem grana? Ou para alguém da minha família? Cara, como que eu vou cobrar da minha mãe? Como que eu vou cobrar do meu pai? Como que eu vou cobrar, sei lá. O que essa pessoa faz que você gosta muito? É uma comida? É, sei lá, um churrasco? Então, ó, pai, eu vou ler tarô pra você e você faz um churrasco. Pronto, tem troca. Porque eu sou o ícaro-terapeuta que cobro dos meus clientes pelo meu trabalho. Mas eu também sou o ícaro-filho e os meus pais amam tarô. E aí também tem uma equivalência no universo de troca. Então, quando eu vou pra lá que eu leio pra eles, a gente troca. Eles fazem um churrasco e eu leio pra eles. Vocês percebem que o tarô, ele é tão grandioso que ele permite que você atenda em todas as esferas. Você pode atender a sua família, você pode atender os seus amigos. E sabe o que é legal, gente? Eu atendo muita gente de fora do Brasil, né? Então, Suíça, Portugal, Londres. E ele é tão mágico que quando você fala do cobrar, não tem limite. Eu recebo em euro. Eu recebo em moedas que eu nem sei o valor da troca.
Por quê? Porque não tem fronteiras. O tarô não te prende em lugar nenhum. E de verdade, é um movimento que nunca vai deixar de existir. Porque o teu cliente... E pensa em você primeiro. Porque você é o terapeuta. Mas vamos lá, Ícaro Pessoa. Pelo menos umas 2 vezes por semana eu tenho perrengue. Coisas que eu preciso decidir. Poxa, o que eu vou? Eu vou pro meu tarô. E aí, se você, que já tem algumas ferramentas, assim como eu, passa por uns perrengues, imagina o teu cliente que talvez tenha, dentro desse mundo, menos sabedoria, menos conhecimento que você. Cara, se você tem 2 perrengues, ele deve ter uns 10 fácil. Então, a não ser que seu cliente vai entrar dentro de uma máquina e virar uma samambaia, que acho que é uma planta das mais fáceis de serem cuidadas, ele sempre vai ter questões para lidar. Ele sempre vai precisar de você. E quanto mais você investir em você, mais ele vai querer que você contribua com ele. Gente, eu tenho clientes de 7 anos. Eu tenho cliente que eu atendo a cada 2 meses. E não importa o quanto eu cobre. Que começou comigo lá atrás, quando eu cobrava R$50 e tá comigo ainda. Por quê? Porque conforme eu fui me aprimorando, o meu trabalho foi tendo um valor maior na vida dele e ele via os resultados. Ele via que mudava a vida dele. Ele via que contribuía com ele. Mas isso exige da minha parte, lógico, investimento, estudo, dedicação. E para isso a gente precisa de dinheiro. Então, independente do que você faça, entenda, a transformação que você causa na vida do seu cliente, independente do que você faz, custa dinheiro. E ele, se estiver disposto a receber essa transformação da sua vida, precisa pagar para que você receba. Seja o que você fizer. Se você fizer um bolo, isso tem um preço. Se você for cabeleireiro, isso tem um preço. Se você for tarólogo, isso tem um preço. Gente, vocês já pararam para pensar que até esses lugares mais espirituais, que dão um passe e tal, eles pedem doação? 1 quilo de alimento não perecível, 1 litro de leite. Gente, isso é troca. Porque as pessoas que estão ali, elas também precisam receber alguma coisa do universo, mesmo que não fique com elas. Por isso que cobrar pelo seu trabalho... Gente, anotem. Você terapeuta, ou que você que quer virar um terapeuta, sabe? Vai para esse espaço e anota, faz uma tatuagem de canetinha no braço. Tudo que tem valor pode ser cobrado caro. Deve ser cobrado caro. Então, não tenham dó de cobrar o preço justo pelo trabalho de vocês. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a pagar cada vez mais pelo seu trabalho. Gente, outro dia eu tava vendo aqui no Instagram um influenciador que eu sigo e ele tava fazendo propaganda de um lugar que vende bolo. Inclusive entrou um lugar aqui de bolo, eu não sei se é o mesmo lugar, tá? Que vende um bolo de chocolate, um bolo tipo um bolo de fubá, mas a massa é de chocolate e tem recheio e cobertura de leite ninho. Quando eu olhei para aquele bolo, que a barriguinha fez até roink-roink, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi o seguinte: poxa,
Eu estou disposto a pagar o preço que for para esse bolo. E entendam que para a pessoa chegar nessa receita do bolo de chocolate com leite ninho, ela teve que estudar, ela teve que tentar, teve que dar para os clientes provarem, teve que perder tempo, errou, teve que mudar a massa, teve que mudar recheio. Tem investimento. Só que quando você olha para uma coisa que é boa e quando você vê outras pessoas que olham para isso também, poxa, você nem sabe o preço, você está disposto a pagar. Quando um cliente vem para mim por indicação do orgânico, ele nem quer saber o preço. Ele já fala para mim, Ícaro, fulana me indicou, falou que você é do piruzão. Eu quero um horário com você. Só que para eu ter tudo isso, eu tive que investir muito em mim. Eu tive que investir na minha jornada. E isso tem um custo. Então, meus amores, pensem... Ai, meu Deus. Voltei. Pensem o seguinte. É um movimento de investir em você para você entregar o melhor para o seu cliente. E entregando o melhor para o seu cliente, mais clientes vão chegar até você. Porque ele vai ser a ponte para que outras pessoas também acessem o teu conhecimento, a tua entrega e a contribuição que você pode ser. Ok, meus amores? Apaixonados por tarô. Se você gostou desse conteúdo, manda o aviãozinho para outras pessoas para compartilhar. Aquela amiguinha que é terapeuta e que tem dificuldade de cobrar, que você fala, menina, você podia estar ganhando um dinheirão com isso. Ou aquela terapeuta que você fala, eu acho que você deveria ler tarô. Porque você já é boa, você já tem um feeling, você já consegue aconselhar as pessoas. Já manda o aviãozinho para elas. Meu nome é Ícaro Lopes. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Tarô do 0 aos 10 mil. Aqui falamos sobre o caminho, os atalhos para você, saindo do zero, chegar a faturar 10 mil reais ou muito mais com a leitura de tarô. Eu quero te convidar para a nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 7 de julho, às 20 horas. Nesta Masterclass, eu vou ensinar para vocês formas de você sair do zero até ganhar os 10 mil com leitura de tarô. De uma forma simples, objetiva e segura. O link tá lá na minha bio para você se inscrever. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um beijo e obrigado por vocês estarem aqui.